Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Os outros integrantes do grupo são o Marcelo e o Washington, e nós somos do grupo L, que apresentará sobre o tema Data Lake. Pode passar. Primeiramente, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto histórico e de que forma chegamos às tecnologias atuais que temos hoje. Iniciando na Guerra Fria, entre os períodos de 1947 e 1991, temos esse embate entre as duas grandes potências da época, sendo os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, os Estados Unidos tinha medo de um possível ataque que faria com que os seus dados e informações fossem perdidos. Por conta desse risco, foram desenvolvidas diversas tecnologias, até que em 1969 chega ao que hoje chamamos de internet. Com esse avanço, a quantidade de informações acabou aumentando e, consequentemente, a quantidade de dados também. Dessa forma, nos anos 2000, deu-se início ao trabalho com o Big Data, determinado pelos 3 Vs do Big Data: volume, velocidade e variedade. Com o passar dos tempos e chegando até os dias de hoje, temos uma grande quantidade de tecnologias que tratam dessa imensa quantidade de dados, e um deles é o Data Lake. Pode passar. Vamos agora para a definição dessa tecnologia. Afinal, o que é um Data Lake? Data Lake, usando a sua definição formal, se refere a um mecanismo de armazenamento projetado para a inserção e uso de vários tipos de dados, incluindo dados que estão em um padrão, dados estruturados, vídeos, áudios e etc. Pode passar. Dentro dos objetivos do Data Lake, temos a escalabilidade e versatilidade, que se refere à forma como um grande fluxo de dados que existam nas aplicações serão tratados. Temos também o baixo custo, afinal, muitas tecnologias do Data Lake são de código aberto. Isso traz um valor acessível para o público, por isso é considerado um baixo custo. Já temos também a integração com outras ferramentas, que indica que essa tecnologia busca funcionar bem com ferramentas de análise, tais como aprendizado de máquina, algoritmos de inteligência artificial, dentre outros. E, por fim, temos a permissão de inserção dos mais variados tipos de dados, e que esses mesmos dados sejam carregados no Data Lake. O nome desse processo é chamado de Data Ingestion. Pode passar. Bom, agora vamos para uma comparação entre a tecnologia de Data Warehouse e Data Lake. Se a gente comparar esses dois, quais são os prós e os contras de cada um? E qual seria o melhor para se utilizar? Bem, no Data Lake nós temos volume e variedade como prós. Vamos começar pelos prós. No Data Lake temos volume e variedade, em que o Data Lake consegue armazenar a quantidade de dados em um Big Data, que o Big Data precisa. Temos velocidade de inserção, em que o formato é relevante na ingestão, ou seja, dados não precisam ser armazenados para uso até que sejam necessários. Temos também menores custos, como eu já havia falado anteriormente, isso se dá por causa das tecnologias que são consideradas como códigos abertos, então isso abaixa o custo definitivamente. Temos também uma maior acessibilidade, em que dados armazenados no Data Lake são mais fáceis de abrir cópias ou subsets de dados por diferentes usuários ou grupos. Os contras seriam a implementação, pois é uma implementação complexa e não tão fácil de ser utilizada, de fazer essa implementação. Isso acaba afetando também na curva de aprendizado, visto que, como é uma implementação complexa, acaba tendo uma necessidade maior de se entender e de se aprender, então demora mais tempo. Queries lentas se refere muito a essa questão das consultas, visto que existe uma quantidade de dados imensa dentro do Data Lake, então, consequentemente, as consultas acabam sendo lentas também. E, por fim, a gente tem essa questão da gerência, né? Em que é necessário um certo grau de controle dentro do Data Lake. Ele não é tão livre como outras tecnologias. Já passando para o Data Warehouse, a gente tem como pro a manutenabilidade, fácil manutenção, performance, usabilidade e a maturidade. E como contra, a gente tem a questão do custo de armazenamento, o tempo, né, de execução. Os dados de origem são limitados, então não aceitam qualquer tipo de dado. E, por fim, a questão do desafio do Data Lake.
Bom dia, meu nome é Washington Bispo e vou continuar aqui a apresentação sobre Data Lakes, agora falando sobre as vantagens. A primeira que temos é sobre a sua escalabilidade. Sistemas desse tipo são muito bons em lidar com a quantidade massiva de dados, mas além disso, eles lidam com os mais diferentes tipos de dados. Então não importa se é um PDF, um áudio, um binário, ele vai conseguir lidar com isso salvando os arquivos em seu formato nativo. Essa, a, essa inserção Bom dia, meu nome é Washington Bispo e agora eu vou continuar aqui a apresentação sobre Data Lakes. A primeira coisa que temos que falar sobre as vantagens é a escalabilidade e a flexibilidade dele. Sistemas de data lake são muito bons em lidar com um grande volume de dados, mas, além disso, eles também conseguem lidar com os mais diferentes tipos. Então, não importa se é um PDF, um binário ou um áudio, ele vai conseguir lidar com isso e salvando seus arquivos em formato nativo. Outra coisa que temos que é bastante versátil é que ele não é necessário ser um dado estruturado ou semi-estruturado, pois os sistemas de data lakes, eles não são processados quando eles estão inseridos, mas sim quando são lidos. Isso faz com que a velocidade de inserção seja maior do que o normal. Os custos deles são menores do que os do Data Warehouse, que temos como comparação principal, e a democratização dos dados, pois é muito fácil você criar uma cópia que pode ser usada para acessar de outra pessoa ou de outra instituição. Agora sobre as desvantagens. A primeira que temos é a curva de aprendizagem, pois não é um sistema simples, e aprender a usar ele e manusear ele não é uma parada trivial. Agora sobre a complexidade. É necessário que seja alguém que entenda o que está fazendo, pois a chance de criar um data dump quando estamos trabalhando com esse tipo de sistema é muito grande. E a próxima desvantagem que temos é sobre as consultas. Como eu disse, os dados não são processados quando eles são inseridos, mas sim quando eles são lidos. É, Então, isso faz com que, na hora que a pessoa faça uma consulta, ela seja um pouquinho mais lenta do que o tradicional. Normalmente, nesse processo, é usado o sistema Extract, Load e Transform, que é o LT. A gerência, que nem eu disse, é necessário ter uma gerência que cuide dos dados e tal, pois é muito possível que crie um datacenter que torne os dados inutilizáveis ou dificulte bastante isso. E por último, temos a migração, pois sempre é difícil migrar de um sistema para outro. E com Data Lake não vai ser diferente. Como estamos no sistema tradicional ou um Data Warehouse, isso também vai acontecer e vai ser difícil. Agora, passando o slide. Agora falando sobre os usos. A primeira que temos é a SimCiência, que é um software de geração de relatórios de inteligência comercial. A Depop, que é uma loja peer-to-peer, que tem sede em Londres e atende milhares de usuários diariamente. E a Iron Source, que é uma empresa focada em monetização de vídeos. Como vocês podem imaginar, todos esses lidam com uma quantidade massiva de dados. Por exemplo, a primeira é a SimCiência, que ela foca em relatório de inteligência comercial. Para a criação de um relatório inteligente, é necessário muitos dados, pois eles precisam saber o que é certo, o que é errado e aprender através do machine learning. Agora, onde a gente pode implementar um data lake? Temos três opções principais que são conhecidas, que é o primeiro é o Hadoop, a segunda é a Amazon AWS e a terceira é a Azure Data Lake Analytics, que eu vou explicar mais à frente. Agora falando sobre a parte prática. Temos três bases de dados disponíveis, das que nós estudamos. A primeira é o IMDb, que é uma base de dados sobre os filmes do IMDb. A segunda é uma base de dados do site MyAnimeList, com a lista de animes disponíveis e seus usuários. E a terceira é uma base de dados que o MySQL mesmo disponibiliza, que é uma que simula uma empresa. Agora sobre as ferramentas. O Hardop é um software open source que armazena dados e executa aplicações em clusters. A Amazon AWS ela oferece uma gama de serviços, e um desses é a implementação de Data Lakes. E a Azure Data Lake Analytics é um serviço feito justamente para Data Lakes, diferente da Amazon AWS. Nós acabamos escolhendo pelo Hadoop e a base de dados do MDB. O Marcelo vai explicar mais à frente por que a gente fez essas escolhas. E passando aqui, temos o diagrama de entidade de relacionamento da nossa base de dados e nosso diagrama lógico de dados com a quantidade de duplos de cada tabela. Agora a gente vai para a parte prática do vídeo. Obrigado pela atenção. Olá, eu sou o Marcelo e irei falar sobre
a nossa parte prática do nosso projeto. A gente escolheu por basicamente usar a parte Hadoop, porque ele é open source, né? E ele sendo open source foi mais fácil da gente não ter que usar algum tipo de serviço como a AWS ou a Azure. Dentro disso, essa é a interface do Hadoop, né? Como pode ser visto, a gente basicamente, na configuração que a gente fez, a gente deixou apenas um nó vivo. E aqui é onde mostra o uso de disco de cada nó, as informações referentes a cada nó. No momento a gente está basicamente vazio, como pode ver. Não tem tabela. Das tabelas que a gente vai importar no MySQL ainda, né? Vou fazer o import agora. Para fazer o import, a gente usou o Scoop, que é basicamente um software que você consegue passar as informações referentes para o Hadoop, né? Isso ele pode usar, além de MySQL, outras tecnologias. E eu vou começar a realizar o import agora. Enquanto ele mostra o import, é interessante mostrar que as nossas tabelas, né? A gente optou para usar a tabela da MDB, por causa da simplicidade e a quantidade de arquivos. Como pode ser visto, ela tem essas 7 tabelas. E como exemplo, eu peguei a tabela de filmes aqui que apresentava 388 mil tuplos, né? Basicamente. E é isso dessa tabela. Vou cortar, mano. Voltando aqui, ele terminou o processo da passagem dos dados do MySQL pro Hadoop. Agora, se a gente voltar aqui e olhar pelos arquivos, já vai ter o que foi importado. Como pode ver, tem o nome das tabelas que foram importadas. E basicamente dentro de cada tabela ele faz algumas partições, né, desses dados. E nesses grupos basicamente contém, como por exemplo aqui, 4.64 megabytes de dados. E neles é basicamente como o Data Lake se propõe a fazer. Ele pega os dados, basicamente, bota lá sem eles ter algum sentido entre eles, sem nenhuma informação, e só salva esses dados para ser usado em alguma forma de refinamento, em algum data warehouse, alguma coisa desse tipo. Dessa parte do Hadoop é isso. Obrigado.